Como é bom poder gravar um pós-jogo de vitória, poder gravar um pós-jogo de vitória em Manizales, vitória com gol do Germancano. Como é bom voltar aqui para fazer um vídeo sorrindo na estreia da Copa Sul-Americana de 2025. Eu sou Gabriel Amaral, estou aqui diretamente da Colômbia, onde transmiti, fiz toda a cobertura e ainda estou fazendo, na verdade, né, porque ficarei aqui na Colômbia até amanhã à noite, de Once Caldas 0, Fluminense 1. Um bom jogo do Fluminense, um jogo em que a gente viu um jogo completamente diferente. Enquanto o Dairo Moreno, o ídolo aqui dele, tá saindo ali, a galera tava esperando ele para tirar foto, para fazer as coisas. Cara, acho que vai repercutir bastante, a gente vai falar aqui das entrevistas, a gente vai falar, mas não tem como a gente falar de atitude aqui no pós-jogo, por mais que eu goste muito de falar de algumas outras situações, a atitude do time foi algo completamente diferente nesse jogo. O Thiago Silva falou no pós-jogo, eu vou repercutir essa entrevista porque foi ele pra gente aqui na Zona Mista. Ele deixa muito claro que os jogadores não queriam carregar essa culpa da demissão do Mano Menezes, etc., mas que estava bem claro pelas falas dele, do Germancano, que havia uma insatisfação geral. E o Fluminense ganhou aqui, no final do jogo, os jogadores estavam extenuados, cansados, nitidamente se doaram completamente para conseguir uma vitória muito importante fora de casa, principalmente para o grupo. O Once Caldas se apresenta como segundo time do grupo, o Fluminense se apresenta como primeiro. O União Espanhola e o São José ainda vão jogar na quinta-feira, mas não acredito que nenhum dos dois tenha a capacidade de se classificar perante o Once Caldas, pelo que eu vi aqui hoje. Uma equipe organizada, uma equipe boa, que ataca bastante, que não, acho que até, de certa maneira, o segundo tempo foi até o maior problema do Once Caldas, porque no primeiro tempo é um jogo de trocação. O Fluminense tem chance, eles têm chance. O Fluminense jogando quase que num 4-1-5, porque o Germancano não ficava na última linha. Não virou um 4-1-4-1, ele descia para a linha do meio. O Fluminense marcando num bloco mais médio, mais baixo, não saía tanto para pressionar a saída de bola dos jogadores do Once Caldas. Mas a partir do momento que o Fluminense começou a conseguir sair e segurar a pressão, a torcida deles canta muito alto. Eu não sou desses que fala a torcida sul-americana. Não, a torcida do Olímpia achei fraca, algumas torcidas já achei fracas. A do River Plate, para mim, estava sendo insuperável. A do Once Caldas superou, tá? Respeitei muito a torcida deles aqui, um nível muito alto, a ponto de eu não me ouvir narrando por várias vezes. E isso, obviamente, condicionou a partida. Os caras estavam jogando pela primeira vez depois de muito tempo uma competição internacional. Isso tudo, obviamente, condiciona a partida. E o Fluminense vinha de uma partida horrorosa. Então, claro que isso ia influenciar. Mas a partir do momento que o Fluminense botou a bola no chão, conseguiu jogar, as ultrapassagens dos laterais, o meio de campo não rendia tanto. Mas a bola, quando batia no pé do John Arias, o John Arias estava errando um bocado e começou a acertar isso também. Isso foi crucial para o desenvolvimento tanto do René quanto das ultrapassagens do Guga, pelo lado direito. O Canóbio se doando muito na marcação, mas a gente percebe que quando estava com a bola tinha uma dificuldade de conduzir. O gramado era aquele falso bom, né? Arrancavam as pelotas do gramado que atrapalhava ali a condução da bola. Os jogadores reclamaram isso depois do jogo. E o gol vem depois de um bom passe do John Arias pro Germancano, que o Germancano perde o gol. Só que você não dá duas chances de deixar o Germancano sozinho. Cruzamento do Arias, boa jogada do Guga, cruzamento do Arias e o Germancano sozinho de cabeça na área. O Once Caldas é a maior vítima do Germancano até hoje, né? Contando a passagem dele aqui pela Colômbia, pelo Independente Medellín também. 12 gols. E os caras deixaram ele sozinho. Isso é loucura. E aí, cara, esse 1-0 deu uma tranquilidade pro Fluminense e uma tranquilidade estranha pra equipe da casa, porque eles ganharam, perdendo por 1-0, voltaram pro segundo tempo com uma mudança só e o jogo ficou em banho-maria por quase 30 minutos. Isso foi muito estranho na minha análise. A tranquilidade, até conversei com alguns jornalistas colombianos aqui, a vantagem da gente estar no local, e eles falando, cara, a gente achou um pouco estranho isso também, o segundo tempo começou muito morno, porque o Once Caldas é uma equipe que ataca muito, e no primeiro tempo, não sei, não tinha muita explicação. Ele falou, eu senti os jogadores do Fluminense até, de certa maneira, cansados por conta da altitude. Aí eu expliquei que não era nem só altitude, não. Tinha o contexto da viagem para cá. O Fluminense veio de madrugada, os jogadores das 3 noites que teriam para dormir, dormiram normalmente apenas uma lá em Fortaleza, a outra foi viajando e a outra foi vindo para cá também. Então, o time do Fluminense estava cansado, mas estava aguerrido. E aí, quando o segundo tempo fica nesse nosco-fosco ali, mas com o Once Caldas chegando mais vezes, lá no início eles tinham tentado finalizar muito fora da área. Quem olha os números, acha que foi um massacre do Once Caldas nas finalizações, mas muitos chutes de fora da área. Alguns perigosos, como boa defesa do Fábio, chute do Barrio, chute do Zapata. Muito perigoso no primeiro lance do jogo, que podia ter mudado a história inteira da partida. Aquele chute de perna esquerda com 2 minutos. Poderia ter mudado tudo e o Fábio foi espetacular. Para mim, foi o melhor jogador em campo do Fluminense. E no segundo tempo, quando o Fluminense tá na fase ruim, o Fábio começa a fazer cera. Eu não gosto de cera, mas é importante para vencer, isso é fato. Foi importante o Fábio nessa também.
Começou a travar muito o jogo, até o Marcão mexer. Pra mim o Marcão mexe bem. Troca o meio de campo, troca o Lima pelo Lescano. Depois bota o Bernal também no lugar. Deixa eu consertar o óculos aqui que tá me incomodando. Bota o Bernal no lugar do Hércules, puxando o Martinelli um pouquinho mais pra frente. O Bernal entra bem, pra mim. Depois da saída do Mano Menezes, acho que é um cara que tende a crescer. E troca o ataque. Bota o Serna pra tentar utilizar a última linha do Once Caldas. O Fluminense tentou isso o jogo todo, usou muito pouco. E coloca o Everaldo no lugar do Germancano. O Serna entrou bem. O Serna utilizou essa linha de ataque. Tem uma jogada pela direita num ótimo passe do Martinelli para ele, que ele leva na linha de fundo na velocidade, consegue fazer dois dribles espetaculares, acaba não saindo gol. Tem um cruzamento que ele dá pro Lescano sozinho, de cara pro gol, cabecear para fora. O Lescano entrou bem, mas esse gol é um gol que não se perde. E, cara, o problema é que as duas melhores chances de sair cara a cara caíram no pé do Everaldo. O Everaldo não conseguiu correr. Acho que fica sem a decepção aí no jogo, fica pro Everaldo. O Fábio ainda faz uma defesaça no final, garante a vitória, que como eu falei, é muito importante pro grupo. Deve ser crucial pro Fluminense ser primeiro. É isso, tá, galera? Deixa eu ver, deve estar quase acabando o vídeo, mas deixa eu fazer só um relato aqui pra vocês. Queria só saber se tava gravando, hein? Tá gravando? Não tá na câmera frontal não, né? Que uma vez eu gravei tudo na câmera frontal. Cara, só fazer um relato aqui pra vocês, pessoal, mas que vocês são, né, meus os seguidores aqui e merecem. Há 2 anos atrás, cara, eu decidi viajar para toda a Libertadores do Fluminense. Fui para Lima e há 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, foi no dia 5 de abril, para ser mais exato, né? Vai fazer 2 anos agora. Eu decidi ir para Lima, estava lá em Lima e era o único veículo brasileiro lá em Lima. Tinha um pessoal da Globo que tem os direitos, é obrigado aí, né? Assim como hoje que tinha o SBT também, que é obrigado aí. Mas sem ter a obrigação de estar na cobertura, ou seja, fazendo porque julga que é importante, porque respeita o jornalismo, respeita o torcedor na cobertura, só tinha gente. No caso, na época, só eu, lá em Lima. E, cara, foi uma cobertura muito legal. Eu lembro que a galera chegou muito junto na audiência, porque eu desci, mostrei a zona mista, filmei lá, mostrei, entrevistei os jogadores, e a galera achando aquilo tudo muito novo, né? Muito legal. Muito maneiro, porque eu tava entrevistando vários jogadores ali que a gente normalmente não tem oportunidade, porque nos jogos da Conmebol, a Conmebol obriga os jogadores a passarem pra onde dá a entrevista e tal. E aí, cara, eu fiquei muito feliz quando eu percebi que 2 anos depois, muito triste, porque eu sou o único aqui, e, enfim, achei que outros meios de comunicação. E só pra deixar claro, o Vilela, que tem canal, também tá aqui, tá? Mas é porque o Vilela é um torcedor com o canal, né? A gente tenta fazer uma linha diferente. O Vilela tá em todas, na verdade, né? É um cara invejável nesse ponto. Se inscreva lá no canal dele, Vilela Viajante Tricolor, tá sempre junto aí também. Mas assim, hoje eu tava sozinho aqui de novo. Tinha o pessoal do SBT, mas que novamente é porque é obrigado, que tem direitos, e só tava eu aqui, de novo. E aí eu que tô aqui pegando a palavra do Thiago Silva, pro Thiago Silva falar sobre a questão do treinador, pegando a palavra do Germancano, falando sobre o treinador, a gente vai repercutir. Sou o único aqui fazendo matéria, falando sobre altitude, mostrando como é que é o contorno do estádio, como eles tratam aqui, qual é a dificuldade. Enfim, estando no local, cara. O jornalismo é feito no local. E eu falo isso, cara, e agradeço muito a vocês, que o Jornada bateu hoje 50 mil inscritos, que o Jornada é um sonho pra gente. A gente tá vivendo um sonho. Eu, o Lessa, o Fio, e somos os 3 donos, né, os 3 sócios, mas isso estende aos funcionários também, assim. Se há 2 anos atrás eu tava sozinho aqui em Lima, e tava sozinho na live também, hoje eu pude descer tranquilo, fazer a melhor cobertura, porque tinha o Cauã, tinha o Rafael, tinha o Fio na tela de casa. O Lessa poderia estar também, mas tá na Europa, tá de férias, né? Não estava participando hoje, mas poderia estar também. Tinha uma grande equipe trabalhando nos bastidores também. Então eu agradeço muito a vocês, cara, que têm dado essa moral e que podem se inscrever. Vocês são inscritos aqui no Raiz Tricolor, assistem meu vídeo, mas se inscrevam lá no Jornada KTO 1902, cara, porque a transmissão também passa aqui no Raiz Tricolor, mas lá é o motor principal também desse projeto todo. Desde 2018, eu sempre falei isso, eu produzo o conteúdo que eu quero assistir, e sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Eu produzo aquilo que eu gosto de assistir, porque eu acho que assim eu vou saber fazer bem, eu vou conseguir fazer bem. Então eu acredito que tem um monte de maluco, a gente tava com mais de 11 mil pessoas aqui assistindo no pós-jogo, tem um monte de maluco aí também que gosta muito de assistir. Então em 2018, quando eu abri o YouTube e apareceu pra mim recomendado o pior Flamengo da história, e eu assisti o vídeo, achei legal pra caramba, e falei, cara, agora eu vou procurar esse do Fluminense. E não tinha, só tinha do Flamengo, e eu decidi criar meu canal e fiz um vídeo igual, só que falando do Fluminense. Eu criei um vídeo que eu queria ver. E devo voltar com esses conteúdos de listas ainda, tá no objetivo voltar, mas porque eu tô voltando a querer ver esses vídeos.
E se eu gosto de ver, cara, eu produzo e é isso. Porque eu acho que vocês também merecem um conteúdo feito com gosto. Beleza? Então, pô, muito obrigado. Audiência super alta, cobertura super legal. Estive numa cidade que eu nunca tinha vindo, mais um estádio. Agora faltam 2 estádios, 2 países da América do Sul. Um eu vou pro Chile, se Deus quiser, lá contra a União Espanhola, e aí vai faltar só a Venezuela. A gente tem que jogar Libertadores Sul-Americana mais vezes para poder completar. E eu sou muito saibam que eu sou muito agradecido a vocês também pela moral que vocês me dão. Beleza? Vou repetir a frase que eu falei quando o Jornada bateu 50 mil e eu estava vivo. Saiba que, falo aqui em nome do Fio, do Lessa e de toda a equipe. Estamos vivendo um sonho e vocês ajudam muito nesse sonho. E se vocês não podem estar aqui em Manizales, que eu sei que a maioria não pode, a gente tenta trazer um pouquinho de Manizales para vocês através da tela. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Amanhã ainda tem vídeo aqui direto de Manizales. Eu vou de tarde para Bogotá, vou ficar um dia a mais em Bogotá. E aí, na quinta noite, eu parto de volta pro Rio de Janeiro. No final de semana tem Fluminense e Red Bull e é muito bom voltar a vencer fora de casa. Eu não via uma vitória do Fluminense fora de casa, fora do país, desde Fluminense e Olímpia em 2023. Porque contra o Colo-Colo eu passei mal ano passado e não fui. É muito bom. Tamo junto, tá? Obrigado a todo o povo aqui de Manizales, a toda a galera do Once Caldas, super receptivos, gente boa demais, povo super solícito, ajudou em tudo que era possível, até no que não era possível, tá? Então muito obrigado, uma cidade muito receptiva. Quiser ver uma torcida forte mesmo, vem aqui ver do Once Caldas, os caras são brabos, tá? Tamo junto. Obrigado, até a próxima, valeu.